Olá, meus amigos do canal Reflexões da Razão. Eu sou Fábio Matos e você está no canal, como já disse, Reflexões da Razão. Já começo pedindo desculpas a todos pela ausência nesse tempo todo. Muitas pessoas escrevem aí nos comentários que gostam muito das minhas palavras, das minhas reflexões, né? E eu ultimamente não tenho muito tempo, né, para falar com vocês, mas acreditem, todos os dias eu penso em vocês aqui no canal, entendeu? Sempre tenho algum assunto para falar, né? Não deixa de ter assunto para falar, principalmente do país que a gente vive, né? Não ter o que falar de religião é muito difícil, né? E sempre tem, né? É porque, como eu sempre disse nos últimos vídeos, né? Eu estou trabalhando agora de segunda a sexta, entende? E já chego em casa muito cansado, sabe? E não tenho mais tempo assim para pesquisar, fazer vídeos como eu fazia no começo do canal, né? Os vídeos que eu faço são minhas reflexões que eu vejo no meu dia a dia, na minha ida e vinda para o trabalho, entendeu? Com meus colegas de trabalho, né? Na minha vida, com minha família. Então eu faço reflexões agora, mais disso, do meu cotidiano, né? Isso que eu quero compartilhar com vocês, né? Eu acredito que vocês também tenham histórias assim para contar, né? E justamente isso eu vim compartilhar uma história que aconteceu comigo ontem no metrô, quando eu estava indo para o trabalho, logo cedo, né, às 6 da manhã, 6 e pouca da manhã, né, quando eu entro no metrô, já tinha um crente pregando numa altura de voz infeliz. O cara tinha uma potência de voz que eu acho que ele tinha comido uns 10 cuscuz aqui no café da manhã, viu? A gente aqui no Nordeste gosta de comer cuscuz no café da manhã, né? E cuscuz dá uma energia muito grande. Eu acho que ele tinha comido uns 10, porque o cara tinha uma potência de som. E olha que ele estava falando no gogó, viu? Ele não estava com caixa de som, não, viu? Ele era no gogó mesmo, viu? Pregando o evangelho numa altura infeliz. E ele falou muitas coisas, né? Aquelas pregações que ele sempre faz, entendeu? Eu me lembro que no meio ele falou que a gente tinha que tratar o inimigo, né, como a Bíblia diz. Eu não me lembro o versículo agora, mas ele diz que tem um versículo na Bíblia que diz que se o inimigo tiver sede, dê água a ele; se o inimigo tiver fome, dê comida a ele, né? Ande junto dele, um negócio assim. Se eu puder, eu boto o versículo aí depois para vocês, depois na edição, né? Eu achei aquilo interessante, e quando terminou, quando chegou no meu ponto, né, que eu desci, ele desceu também, foi o último ponto, né? Aí eu desci e eu abordei ele, cheguei para ele: irmão, vem cá, me diga uma coisa. Onde é que está Deus na hora de um estupro de uma criança, né? E citei para ele o caso daquela criança lá de Petrolina, né, que estava na formatura, a menina Beatriz, que estava na formatura da irmã, no colégio onde elas estudavam, né, junto com os pais, que eram professores de lá. E em um dado momento a menina foi ao banheiro e nunca mais voltou, né? Aí se descobriu depois que ela tinha sido morta, né, parece que com 17 facadas, né? E houve até, parece, estupro e tudo dela, sabe? Menina, eu acho que a menina tinha uns 5, 6 anos, era 7 anos, um negócio assim. Menina franzina, magrinha, né? Caso que repercutiu no país inteiro, eu acredito que muitos de vocês ouviram falar, né? Eu perguntei: e aí, irmão, onde é que está Deus? Ele disse: Deus estava lá. Aí eu disse: estava lá, claro, né? Que se ele é onipresente, né? Ele estava lá, né? Eu digo: e por que ele não fez nada, irmão? Ele não fez nada. Qualquer um de nós faria, irmão. Qualquer um de nós faria. Mas ele não fez. Aí o senhor tinha que perguntar a ele. Eu digo: mas irmão, eu já nem creio mais em Deus, por causa dessas coisas, né, que a gente vê, né, que eu não sei onde é que está Deus quando diante dessas coisas. Se o senhor não crê em Deus, eu não quero nem mais falar com o senhor. Devia dizer assim, toda a arrogância do mundo, você não ia mais falar comigo porque eu não acreditava em Deus. Eu digo: como é que eu posso acreditar em Deus desse jeito, irmão, né? Não, veja bem, Deus não mexe no livre-arbítrio do homem, viu? Aí isso quer dizer que então ele deixa uma criança ser estuprada apenas para satisfazer, né, para respeitar o livre-arbítrio do homem e o livre-arbítrio da criança, irmão. Por que ele não respeitou o livre-arbítrio da criança? Se eu acho que aquela criança queria ser estuprada e morta, né? Aí o senhor tem que perguntar a ele. Ele se acovardou logo, né? O senhor tem que dobrar o joelho e perguntar a ele. E como é que eu vou perguntar a ele? O senhor não é um representante dele. Eu não vou perguntar a ele, porque eu não acredito nele, irmão.
E eu estou perguntando ao senhor, que o senhor é um representante dele, o que é que ele lhe disse a respeito disso, né? Não, o que eu entendo aí é que ele não pode mexer no livre-arbítrio do homem, né? E depois, mas o homem não vai ficar impune, não. Mas, irmão, veja bem, e o livramento, né? Não existe a oração do Pai Nosso que diz no final assim, né? E livrai-nos de todo mal, né? E livra-nos de todo mal, né? Para que existe isso então, né? Quer dizer, isso é uma coisa em vão, a gente fala isso, mas Deus não livra a gente do mal. Ele livra, irmão. Como é que ele não livrou aquela criança do mal? Aí ele veio de novo. O senhor tem que perguntar a ele. Não, senhor, eu estou perguntando a você. O senhor não é um representante dele, né? O senhor não é como se fosse um porta-voz dele, né? Aí, e o livramento? Me fale do livramento, porque ele não dá livramento à criança, né? Ele já deve, com certeza, o senhor deve ter situações na sua vida que o senhor considera que foi um livramento, né? Isso sim, já tive muitos livramentos, sim. O senhor é um pecador, o senhor disse ali que vivia bebendo, tomando cachaça, né, tudo mais, e arrumando confusão, e andava com a arma na cintura, né? E o senhor me diz aí que Deus já lhe deu tantos livramentos, né? E aquela criança ele não deu, uma criança de 7 anos, na tenra idade, né? Ele não deu, deixou a criança ser morta daquele modo bruto, né? O senhor, veja, irmão, qualquer um de nós, irmãos, que visse uma situação daquela, a gente tentaria intervir, ou não é? Claro. A gente tentaria intervir, sim. Mesmo se algum bandido entrasse na minha casa e fosse estuprar minhas filhas ou minha mulher, é claro que eu ia para cima dele, ia matar ele. Não, aí eu digo, olha, aí veja bem, aí o senhor entra em contradição justamente, né, com duas coisas. Um, que o senhor diz aí que não se deve mexer no livre-arbítrio. Então veja bem, se Deus não mexe no livre-arbítrio, por que quem é o senhor para mexer? Né? O senhor tem que se comportar como Deus. Não o senhor queria ser melhor do que Deus. Né? O senhor tinha que deixar o bandido estuprar sua mulher, estuprar suas filhas, né? E fazer o que o senhor disse lá agora há pouco no metrô. Né? O senhor perguntar depois a ele, irmão, o senhor está com sede? Terminou o seu serviço aí? Pronto. O senhor está com sede? Tome água. Ou está com fome? Tome comida, né? Assim que a Bíblia diz, né? Dê água a seu inimigo, dê comida a seu inimigo. Não foi o que o senhor acabou de dizer isso aí, né? Então, o senhor tinha que fazer isso da próxima vez, não, quer dizer, se isso acontecer, que eu espero que nunca aconteça, né? O senhor tem que fazer isso. Não é assim que a Bíblia recomenda, né? Andar de lado do seu inimigo, parece que é um negócio assim, e dar água a ele, dar comida a ele se ele tiver sede. O senhor tem que fazer isso. Aí eu sei que ele desconversou, né? E disse, o senhor tem que perguntar a ele, tem que perguntar a Deus, o senhor tem que dobrar seu joelho e perguntar a Deus. Mas ele dizendo isso a mim, ele não se ligou que a resposta que ele tinha disso era justamente essa, né? Que a resposta, no caso, que Deus, né, entre aspas, deu a ele, né, era que Deus depois iria se vingar. Ele disse a mim que só a vingança só cabia a Deus, a mais ninguém. Né? E ele fala em vingança, não em justiça, né? Porque na verdade a Bíblia fala em vingança mesmo, né? Então ele veio com essa, né? Ele viu que ficou sem defesa e entrou em contradição com o que ele tinha acabado de pregar no metrô, né? Então ele ele mandou eu ir perguntar a Deus. É sempre assim, gente, esse pessoal, quando você coloca eles no canto da parede, né? Quando você coloca a razão diante deles, né? Eles ficam sem resposta, porque não tem resposta mesmo, né? O problema do religioso é que eles são doutrinados a não pensar, a não refletir, né? A não duvidar, a não questionar. Né? Então é o quê? É como se eles são doutrinados a inibir o raciocínio, o pensamento, né? Porque não é coisa de Deus, que você estaria indo de encontro a Deus, né? Quem é você para ir de encontro a Deus? E ele tinha acabado de ir de encontro a Deus, né? Se ele disse que se um bandido entrasse na casa dele, ele tentaria defender a família dele, né? Já que Deus não, Deus deixaria para depois punir ele, né? Então, então quando ele é confrontado assim no raciocínio lógico, né? Na razão, na vida real, né, que nós vivemos, né?
eles se complicam, eles têm dificuldades, né? E aí eles apelam logo e mandam, no caso, como foi no caso dele aí, ele me mandou eu ir perguntar para Deus, né? Como que ele diz assim, eu não tenho resposta para isso. Ele quis dizer isso, que não tinha resposta e que eu tinha de perguntar diretamente a Deus, né? Fica difícil eu me perguntar diretamente a Deus se eu não acredito nele, né? Como é que eu vou perguntar a ele? Ele tem um WhatsApp, né? Qual o e-mail dele, telefone? Porque eu não sei como me comunicar mais com esse Deus, né? Eu já fui cristão e achava que estava me comunicando com ele, né? Até o dia em que eu percebi que eu estava falando comigo mesmo, que eu estava falando com o meu cérebro, né? Quem estava respondendo era eu mesmo e não Deus, que é o que muitos deles pensam, né? Eles estão falando com eles mesmos e acham que é Deus, né? Eu tinha uma pessoa da família que quando ela estava passando por um problema, ela nunca dizia assim, eu vou pensar, eu vou parar para refletir, não, ela dizia, eu vou falar com Deus para ver o que é que ele me diz. Então, esse falar com Deus, depois eu vim entender, era justamente ela iria parar para pensar, para refletir, né? Que é o que a gente faz, né? A gente está passando por algum problema e é o que eu faço, né? Eu paro no momento que eu estou calmo, tranquilo e começo a pensar nas possibilidades de resolver aquilo ali. Para o crente, isso é Deus falando. Quando você começa tendo as ideias, as soluções de acordo com suas experiências, com sua vida, né? Com o que você aprendeu, com o que você escutou das pessoas, né? O seu cérebro começa a reagir, a entrar em ação e a responder às questões. Nada mais do que o seu cérebro trabalhando, né? Mas para eles isso é Deus que está falando com eles, né? O pensamento, o raciocínio, a reflexão, isso nada mais é do que a voz de Deus, né? E aí você, dependendo da pessoa, né? Pode vir as coisas mais esdrúxulas e ridículas do mundo, como podem vir bons pensamentos também, né? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, para conversar. Eu peço a vocês que me perdoem, né, pela ausência, assim, muito tempo sem gravar vídeos, mas saibam que eu estou sempre pensando diariamente, eu estou sempre pensando em vocês, né? Sempre querendo passar as minhas reflexões, as minhas experiências, né, para vocês, né, para ver se a gente consegue diminuir um pouco o preconceito que existe, né? Você viu que ele disse logo a mim, o senhor perguntou se eu acreditava em Deus, eu disse que não, disse na maior, aí ele fez, não quero mais nem conversa com o senhor. Veja o tipo de preconceito que essas pessoas têm, né? Frente a resultado, né, da doutrinação que eles recebem na igreja, né? Esse é um grande desafio que nós temos ainda, né? Nós que somos céticos, ateus, agnósticos, né? Apateístas, não temos fé, não professamos fé. Esse é um grande desafio, né? A gente diminuir esse preconceito, né? Eu creio que eu vou encontrar com ele mais vezes no metrô. Já é a segunda vez que eu vejo e a segunda vez que eu tive coragem de abordá-lo, né? Eu creio que eu vou encontrá-lo mais vezes e vou conversar com ele. Eu vou ver se eu tiro essa imagem dele. Se eu puder, eu gravo uma imagem dele para vocês, para mostrar para vocês, né? E eu vou ver se eu diminuo assim essa imagem que ele tem, né, de nós que não acreditamos no Deus que eles acreditam, né? E se eu puder, como eu disse, eu vou gravar a imagem dele, talvez um depoimento dele, né, e mostrar para vocês. No mais, eu quero aí deixar um forte abraço a vocês, e assim que tiver novas ideias, novas reflexões, eu entro em contato aqui por este canal. Tchau, gente.